Fala galera, eu sou o Ramon, promotor técnico da Norton, e estamos aqui para mais um podcast da Norton. E não estou sozinho, hoje tem companhia, e como vocês perceberam aqui, um ambiente diferente, um local totalmente diferente, fora da Norton. Vou chamar o André. André, vem pra cá, Boa, se apresenta, Sucesso. Fala um pouquinho de você, um pouco da sua história. Boa. Fala galera, sou o André Perezini, sou coordenador técnico aqui da Norton, da Saint-Gobain. Acho que vocês já me conhecem aí, a gente já fez alguns módulos para vocês, primeiro passo polidores automotivo, fizemos também o nosso curso de polimento completo. Tenho 15 anos de empresa, passei pela fábrica, passei pelo laboratório, né, Ramon? Conhece só um pouquinho, gente, só um pouquinho de Norton. A gente conhece um pouco de abrasivos, de polidores, e trabalhei também, 7 anos aí eu trabalhei com o Ramon na área técnica e hoje a gente está fazendo a parte de gestão de marketing. Galera, hoje a gente está numa garagem de uma pessoa que vocês conhecem muito bem. Inclusive, para quem acessou o Norton Academy, conhece, né? Certeza que vai Com conhecer certeza essa pessoa. Uma pessoa que começou com a gente, que teve uma história de sucesso muito bacana e que muitas vezes a gente se pergunta, né? Será que eu consigo em algum momento ter uma garagem? Para você que é colaborador, para você que presta um serviço hoje para alguém, será que eu consigo montar uma empresa, montar um pequeno negócio, ser um microempreendedor dentro da minha garagem? Galera, eu vou falar para vocês o seguinte, eu tenho a minha estética em casa, agora eu dei uma paradinha por conta de algumas viagens, mas eu tenho a minha estética em casa. O Ramon também tem. Sim, né? O Ramon tem lá a Street, como que é? Gente, ele nunca lembra, esquece isso daí. O Estúdio Autolab. Estúdio Autolab, eu prometo que eu vou lembrar até o final. E a ideia é trazer para vocês uma história de uma pessoa que estava aqui com essa camisa, com essa camiseta, né? E hoje ele está como um empresário de sucesso numa cidade tão boa, numa cidade grande, que é a cidade de Guarulhos. Sim, sim. E a ideia para vocês hoje é realmente mostrar que, galera, é possível. É possível. Sim, é possível. Do jeito que vocês estão hoje, tendo esse conhecimento no nosso podcast, que vai trazer muita informação valiosa para vocês, um conteúdo riquíssimo. Realmente é um bate-papo, mas com muito conteúdo interessante, com muito conteúdo de uma pessoa que veio do estágio e montou a sua própria empresa. E hoje é empresário. Galera, não importa o tamanho da empresa. Sim, ele está buscando isso. Hoje tem funcionários, tem uma empresa de marketing e tudo mais. Então, eu tenho a honra hoje, né? Nós temos a honra de receber nessa mesa aqui hoje, de chamar para vocês o proprietário, o empresário empresa da Revitaliza. Boa. É isso aí, Carol. Chega mais. Que introdução, hein? Nossa, olha o peso do crachá aqui, ó. Olha o peso do crachá. Ó. Meu Deus, que introdução. Você viu, pessoal? Pessoal, olha que bacana. Hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre como transformar a sua garagem em uma estética automotiva. E nada melhor que trazer uma pessoa que fez isso e hoje é um empresário de sucesso, tem crescido cada vez mais, que é o Ricardo. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado mesmo. Sinta-se como se você estivesse na sua garagem. Tranquilo. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Tô bem tranquilo, gente. Obrigado pelo convite aí. Pessoal. Mais uma vez, sucesso. É da hora tipo, de onde que a gente saiu, né, irmão? Sim. Tanta brincadeira, tanta coisa, tantos ensinamentos. Ter você hoje do outro lado, ensinando a gente, inclusive, a trabalhar várias dicas. Então, pra mim é uma honra estar aqui super também. legal, velho. É uma coisa que a gente olha pra trás, né, e fala, caramba, olha onde a gente tá aqui, olha como as coisas foram acontecendo. Como começou, né? Lá atrás e hoje já... Olha onde você já está, olha o que você já construiu. E só uma observação, pessoal, antes de começar, vocês vão observar que de vez em quando vai ter um ruído externo. Tá, então o Ricardo vai falar um pouquinho de onde nós estamos aqui, mas assim, o aeroporto está aqui atrás, nós estamos numa área realmente que tem um fluxo aéreo muito grande, vai passar uma motinha, guardinha gosta de passar aqui. A nossa segurança, o guardinha passa aí, Começou o podcast e ele resolveu passar, tá fazendo a segurança, a ronda dele. Ricardo, a palavra é sua, por favor. Fala um pouco. Se apresente. Se apresente e conta pra nós aqui um pouquinho da sua história, né? Eu vou falar um pouquinho de como, quando você chegou na Norte, começou o estágio. Você vai soltar? Pessoal, essa parte a gente vai falar da massa poliéster ou não? O Grão Brasil League. Não, mas daí, não, mas isso é... mais papo pra uma outra hora. Tem bastante gente. Daqui 5 minutos. Tem bastante gente escutando isso aí, vamos dar uma segurada. Conta um pouquinho da sua história pessoal, pra nós. Como eles me apresentaram, meu nome é Ricardo Salles. Sou proprietário aqui da Revitaliza. Não sei se você já conhece a Revitaliza, mas eu trabalho na Norton. Então antes eu me apresentava como técnico aqui para vocês, para a Norton, técnico automotivo aqui de São Paulo.
E hoje mudou Vestiu um pouco. muito, né? Eu Vestiu vesti muito. muito essas muito camisas essa aqui. Hoje eu tô aqui também, é uma honra estar aqui com esses dois aqui que, sei lá, manjam muito, dispensa comentário, para falar um pouco da minha história, como eu vim de estagiário da Norton até o dono da Revitaliza e como que está sendo cada desafio, como que eu comecei e tal. Vou contar um pouco dessa história para vocês. Vamos ver aí se vai ajudar. Espero que ajude vocês. A galera vê aqui, é óbvio, né, que a gente tá falando com um cara jovem. Sim. Jovem. Uma pessoa 25 jovem. anos, tá, Assim pessoal? como nós, Tem né? 20. Um pouco mais avançado. O André é um pouco mais ainda. Obrigado. Bom, o Ricardo começou com a gente em 21. É. 21 anos. 21. Fazendo 20, 21, essa faixa. Que faculdade, que curso que era? É engenharia de produção. Engenharia de produção. Você começou com a engenharia de produção. Estagiário, é. Bom, então pra gente começar, né, pra poder falar um pouquinho pessoal aqui, eu queria entender, isso é uma dúvida, eu acho que interessante, talvez, a galera deve se perguntar assim, meu, engenharia de produção, caiu pra promotor, lá dentro da empresa, montou o seu negócio, mas produção estética. Como que isso associa? Como que isso foi associou? essa mudança? Como foi a mudança? Olha, não, calma. Tá, Calma. Eu quero concluir a pergunta. conclui. Ainda eu não acabei. Tá bom. Eu penso o seguinte, assim, você veio de uma família humilde, eu acredito, classe média baixa, pelo que a Sim. gente já se conhece, e você tinha lá o sonho da engenharia, você conquistou entrar numa empresa, não lembro, vaga pelo Vagas.com, você não é. conhecia ninguém na Norton. Não conhecia ninguém. E assim, você chegou num departamento que na época lá era o Júnior, nosso mestre aqui, que fez a entrevista, gostou de você. Eu queria saber o seguinte, numa entrevista, quando você tem diversos concorrentes, né? Você está concorrendo a Sim, uma eram vaga. 30 na sala. Nossa. Mas eram também 4 vagas. Então já melhorou um pouco aí a disputa. Tudo bem, mas são 4 vagas Pra 30 pessoas. É. Olhando aonde você chegou, sou suspeita a falar, a gente já conversou muito sobre isso. Qual foi o diferencial naquele momento para sua efetivação? Ou melhor, para você entrar para estágio, para efetivação? O que foi o divisor de águas ali para Sim. você? Além Olha, da faculdade, que tem um peso, né? O que Claro. que você acha que chamou a atenção do Júnior ali na hora? da A entrevista? faculdade em si, todos que estavam na sala tinham. É, né? então. E alguns tinham até intercâmbio, tinham algum estudo assim um pouco mais avançado. Mas eu acho que o principal, que nem você falou, eu entrei com 20, 21. Antes disso, desde os meus 14 eu trabalho. Uau. Então, assim, com 14 anos eu era aprendiz na Casa André Luiz, no RH. Trabalhei em vários departamentos já e já trabalhei em outras fábricas. Já trabalhei instalando antena parabólica, depois instalando a digital, tirando as parabólicas e colocando a digital na época que mudou. Será que tem alguma coisa que ele ainda não fez, gente? Vendeu churrasco, não foi? É, motoboy, Vendeu churrasco, motoboy. espetinho. Aí, inclusive, o espetinho que eu tive durante um ano, que era o Espetos 1000 Graus. Não, top. Já tem um marketing nisso, você... Exatamente, sempre quentinho. Sempre... 1000 graus. Putz, 1000 graus pelo... Nossa, Bate doido. pronto. E eu fiquei um ano com esse Essa eu espeto. não sabia. Você não sabia dessa? Essa eu não sabia. Fiquei um ano com esse espeto. Boa. E só que foi um ano num ponto que não era um ponto muito bom. Quando a gente vai montar um negócio, a gente tem que estudar tudo que está em volta do negócio. Se o bairro é bom, se tem um movimento de pessoas ali Isso é pra naquele... depois, isso é o próximo. Não, mas Não dá spoiler no desenho de montar uma Mas empresa agora. pro espetinho isso fez muita Tinha falta. ponto de ônibus perto? Tinha um ponto de ônibus perto, porém o movimento acabava ali perto das 6 horas. É. E era a hora que praticamente eu abria. Depois ficava uma rua morta. Eu fiquei um ano insistindo ali naquele ponto, porque eu só tinha moto, não tinha carro, então não tinha como ficar indo para lugares mais longes. Ainda fazia um esforço, eu cheguei a levar umas churrasqueiras, assim, móvel, para a porta da faculdade, para vender espetinho na porta da faculdade. Mas acabou que não deu muito certo, porque eu parei de estudar, ficava só vendendo espetinho. Mas resumindo, depois ainda parei de estudar. Fiquei um ano, não deu dinheiro, falei, chega, vou voltar para a faculdade, porque eu tinha trancado, e vou arrumar um estágio e tal, começar como todo mundo faz. Voltei para a faculdade, apareceu a vaga lá no vagas.com, me candidatei. Sexta-feira à noite, assim, já depois do horário comercial, eu vi lá o e-mail, segunda-feira tem entrevista. Falei, puxa, legal, vou. Fui para a entrevista, e aí toda essa minha experiência, que eu falei, óbvio, né, foi o que fez a diferença. Porque tinham muitos estagiários lá que, estagiários assim, né, na vaga de estagiário, concorrendo à vaga, que não tinha experiência. O cara fez, eu faço USP, faço Mackenzie, e eu faço ENIAC, uma faculdade, né, que Mais é simples, mais né? simples, mais barata, né? Não vou dizer se ela é melhor ou se é pior, mas, entre aspas, para a sociedade. E aí, eles não tinham experiência. Nunca precisaram, às vezes, trabalhar.
Tava ali realmente pro primeiro emprego. E como era um setor, que era o setor automotivo, que era o Júnior que me contratou, tinha que ter alguém que queria, que põe a mão na massa, que já está acostumado a trabalhar. E aí o Júnior falou, quero você. E teve outros, eram 4 vagas, 30 pessoas, 4 vagas. Os outros chefes também queriam eu, viu? Pronto, gente. Ó, o marketing pessoal. Não, pronto. Ju, se você tá assistindo, comenta aí. Dá um joinha. Fala se é verdade isso aí, que eu lembro que isso é verdade. Ah, pronto. Ai, cara. Mas ok. E aí vou entrei fingir que é verdade. como estagiário. Nossa, não sabia nada. Ele vai falar uma brincadeira, eu já vou cortar a graça dele, que eu já vou falar agora. Ele falou, pega uma massa. Aí eu peguei uma massa poliéster. Não sei se você sabe o que é massa poliéster, mas é pra preencher ali se a lata estiver amassada, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com a massa de polir. Mas pra mim era massa. Tava escrito massa, eu peguei massa. Quebrei sua piada já. É, gente, ele quebrou a piada. Tá, mas calma. Tem muitas. mais. São bastante, né? Vocês aprontaram comigo. Mas foi, nossa, extremamente enriquecedor pra mim. E nesse momento que eu entrei, eu me dediquei bastante. Vocês estão aqui pra provar isso daí. A gente trabalhava, eu, André, Ramon, quantas vezes até tarde da noite, 8, 9, 10, pra preparar o CDA, porque na época, antes da pandemia, tinha muito treinamento presencial lá. Ah, foi bom você falar disso. Pessoal, acho que eu não comentei com vocês, a gente tem um centro de treinamento para aproximadamente 25 pessoas. 25 pessoas. É um centro de treinamento que fica aqui em Guarulhos. Então, para você que está hoje aqui, que fez o curso do Academy, em algum certo momento, quando as coisas melhorarem, a gente vai trazer uma galera para vir conhecer o centro de treinamento, para ter um treinamento presencial com a gente. O Ricardo não vai estar treinando, mas com certeza ele vai ser o nosso convidado especial para estar lá com a gente, que já Muito treinou, né? Vai estar com a gente como convidado especial. Isso aqui surgiu agora mesmo, acho que a gente pode pensar Criou nisso. agora, gente. Aceito. Tá aceito, tá fechado. Só não tem data, mas vai acontecer. O centro de treinamento ele tá fechado ainda, né? Pandemia, aquela coisa toda. Então a gente realmente quer retomar isso aí. E pode continuar, você tá falando, eu te cortei bem no meio. Não, e aí eu entrei no treinamento, CDA, né? pô, estudando, aprendendo muita coisa, um mundo que eu não conhecia. Eu não era muito fã de carro, eu nem conhecia a Norton, eu não conhecia as empresas do ramo. Eu gostava de moto, eu sempre tive moto, porque na época também era mais barato para comprar, e era o que eu conseguia ter. E aí pessoal, não, carro, André, Opala e tal, parecia um Chevette, mas não era Opala. É o famoso carro coxinha, né? É massa. É o que nem, né? O que nem carro. Aí, gostou dessa, né? O que nem carro, gostou dessa. Essa foi boa. E com o tempo lá, acho que um mês eu tava, um mês e pouco, surgiu uma conversa de que ia abrir uma vaga para promotor de merchandising, uma coisa assim, né? E eu fiquei todo empolgado, falei, será que vai? E não foi naquela época. Com muita sabedoria, nossa gerente dela falou, gente, ele tem um mês aqui, vocês estão doidos? Mas todo mundo queria já, quem tava em volta ali. A gerente, com muita sabedoria, falou que não era a hora ainda, que ia chegar a minha hora, mas não era agora, um mês de empresa. Aí passou o quê? Acho que uns 10 meses de estágio, era um contrato de 2 anos. Você entrou no lugar do Danilo. Ah, não. Nem lembro no lugar de quem. Acho que foi o Danilo, ele foi pra vendas, né? Não, o Dan foi pra vendas. O Dan foi pra O vendas Dan e foi você pra veio vendas e pro, você foi. pro corpo técnico. Isso. E aí, pô, entrei como técnico, foi maravilhoso. Só que antes de entrar como técnico, imagina, eu estudava engenharia. E entre os estagiários rolava aquele papo de, não, eu não estudei engenharia para ser promotor. Eu não estudei não sei o que para ser promotor. E eu ficava, isso me preocupava um pouco. Pensei, meu, será que eu quero isso mesmo? Será que se eu entrar eu vou conseguir depois ir para uma área de engenharia aqui dentro? Como que vai ser essa transição? E eu escutava assim, o pessoal, sabia que o André, Ramon, o pessoal que estava lá há mais tempo, até o Júnior na época também, gostava de mim, que me daria essa oportunidade, mas ao mesmo tempo eu pensava, será que eu vou aceitar? Será que é isso que eu quero? Mas foi passando o tempo e eu fui gostando, até que chegou o momento e eu falei, nossa, eu quero muito. Fiquei 4 anos, eu acho, na Norton. 4 anos. 4 anos trabalhando lá, ensinando, aprendendo. Meu trabalho no CDA era ajudar a arrumar todo o centro de desenvolvimento automotivo. Então, depois que eu aprendi, eu preparava a peça, eu arrumava lá os slides, arrumava as cadeiras, as mesas, deixava tudo certinho, comprava passagem, hotel, pintava, tinta, verniz, fazia tudo. E aí eu assistia os técnicos, Ramon, o André na época era técnico, outros técnicos que tinham, dar os treinamentos, né, para ensinar todo o passo a passo, da funilaria até o polimento. E eu via que cada um tinha a sua
personalidade, falava de um jeito, o Ramon era um cara muito centrado, falava tudo no cronograma certinho, assim. Tinha outros que já puxava mais para aquela paixão, o André já chamava bastante atenção do pessoal. E aí, o André começou, não, pode falar de tal coisa. Eu chegava e falava, deixa eu falar de farol? Ah, pode falar. Aí eu ia e falava do farol. Ó, pra você fazer o farol, você tem que fazer isso, tinha lá as lixas, o processo todo. E ensinava. Só que eu sempre parti para uma ideia, o André, o Ramon tá aqui para falar, de ganhar dinheiro. Eu sempre falei, quanto você consegue ganhar fazendo um farol? Quanto você ganha na sua oficina, os seus custos? Sempre puxei esse tema, né? Foi. E até que teve um dia que um rapaz falou assim para mim, e quanto você ganhou fazendo farol? E eu tava lá ensinando e nunca tinha vendido o serviço. Aí eu falei, cara, 120. Eu não faço esse trampo ainda. Aí já treinei várias pessoas. Aí ele falou, como você não faz? Tá falando que é fácil de vender, que põe um banner, que divulga, que tira foto e você não faz? Falei, ó, a próxima vez que você vir aqui, eu não lembro o nome desse rapaz, acho que ele não voltou, mas eu falei, a próxima vez que você vir aqui, você me pergunta e eu vou te falar um valor. E aí foi onde me deu esse start. O pessoal da Norton me ajudou, me deram umas amostrinhas de lixa ali, falou, ó, essas lixas aqui você já consegue fazer alguma coisa. Que legal. E esse foi o meu investimento inicial. Então, na realidade, quando você começou lá atrás, você tinha era Lander. Era uma Teneré. Eu nunca lembro. Fala do carro eu não lembro a moto. E isso aqui eu lembro de verdade mesmo, porque na época ele montou um kit. E eu quero que você conta aquela história do Instagram, lembra? Que você estava investindo e era em dólar? Nossa, gente. Mas isso aí você vai chegar lá. Essa daí é legal, essa você não esquece, não. Essa não esquece. Essa daí eu falei com você na época lá. Falei, nossa, que grana que foi, né? Que é tudo que você faturou. Então ali, você ainda não tinha... Olha que legal, galera. Ó. Ele só tinha um conhecimento teórico. Porque nós fazíamos lá e nós fazíamos não para vender, era alguns carros da empresa e algumas peças soltas que nós pegávamos para poder fazer toda a parte prática. E ele começou a ministrar treinamento para profissionais, e a galera tinha certeza que ele já fazia esse trabalho prático. E não era prático, era só o teórico. Até que o cara te trucou. Olha que legal, né? As coisas acontecem assim, né? Às vezes a gente não entende uma trocada, não entende um questionamento, uma crítica construtiva. Essa pessoa veio como um anjo ali. Foi mesmo. Porque naquele momento o Ricardo pensou que, cara, ele tem razão. Como que eu tô falando? Eu tô ensinando, eu não faço. Eu tenho que sair da caixa, galera. Sim. Olha isso, sair da caixa. Você sair da caixa hoje é importantíssimo, porque a gente realmente... Nós estamos num ambiente hoje muito digitalizado. É importante, ele vai falar disso. Sim. Mas a mídia off é importante. Você sair da caixa é importante. Você ter desafios. E se permitir viver isso, né? Porque muitas vezes a gente fica com uma certa insegurança de dar um passo. Fala, poxa, eu acho que você também passou por essa fase, né, Ricardo? Com certeza. Poxa, várias vezes. Hoje eu trabalho numa multinacional. Hoje eu trabalho numa multinacional e agora eu vou abrir o meu negócio. E fala pra nós, como que foi isso? E essas dúvidas, essas incertezas, os medos. E pegando o gancho aqui do Ramon, conta pra gente, resumido, claro, não precisa, mas a hora que ele falou isso, que você pensou em todos esses gatilhos que a gente falou da caixa e tal, qual foi o seu primeiro cliente? Você se recorda? Na verdade... Foi aquele de Cotia? Não, o de Cotia veio depois. Meu primeiro cliente, meus, acho que 3 ou 4 primeiros, foram amigos. Você cobrou? Não. Não cobrou. Não cobrei. Pessoal, olha que legal, ele não cobrou. Eu não cobrei porque eu não tinha portfólio, eu não tinha uma foto minha fazendo, eu não tinha uma foto de um resultado que eu alcancei, eu não tinha ninguém falando do que eu já tinha feito. E eu sempre tive esse lado marqueteiro. Então, assim... Sério? Não dá pra perceber. Se vocês puderem entrar no Instagram dele, Revitaliza, com Z, né? Dá uma olhada se ele é marqueteiro ou não. Um amigo meu me chamou esse dia e falou assim, postei 3 stories hoje. Eu falei, 3 stories, cara? Nossa! Aí ele botou. Aí ele falou, você postou quantos? Eu falei, vixe, acho que tem uns 60 aqui. Mas isso hoje vende muito. As pessoas querem saber como que é o seu dia a dia, enfim. Mas voltando para a pergunta, era 3 ou 4 amigos, assim, alguns parentes até. Eu precisava fazer pra tirar a foto do antes e depois. E admirável quem deixou, né? Mas é que você tá lá com o farol, lá amarelado, o farol opaco. Piorar eu não vou.
Galera, não sei se a família tá assistindo, mas parabéns por ter deixado ele. É, amigo. Polir o carro. Confiaram. Verdade. E foi assim, fiz o primeiro, ficou legal, tirei uma foto, fiz o segundo, ficou legal. E todo mundo que fazia, o pagamento era... Também não era de graça, né? O pagamento era, você vai postar a foto no seu Facebook, Nossa, animal. no seu Instagram e vai escrever um textinho lá me divulgando. Isso é perfeito. Não é de graça também assim. E isso foi Que legal. trazendo os próximos. No começo eu falava para meus amigos, ó, se algum amigo seu comprar, eu te dou 20, 30, 50, dependendo de quanto eu cobrar. E aí o pessoal foi começando a chegar, e aí eu consegui ter meus primeiros clientes, ver o retorno chegar, e assim, farol, isso no Academy até tem uma parte que fala só de farol, tem algumas outras coisas, mas é um módulo assim que é bem baratinho. Se você quer começar e você não tem grana, você quer começar assim do básico, a minha sugestão, a minha história foi assim, começa pelo farol. Foi mesmo. Porque o farol, ele te permite ter um bom faturamento, vai ter uma grana que você consegue se manter, consegue comprar algumas coisas para você crescer. Depois disso, você vai partindo para o outro serviço, higienização, motor, enfim, todo o resto, né? Ô, Ricardo, eu olhei um pouquinho lá na sua página e eu vi que a Revitaliza, ela nasceu do farol, né? Era Revitaliza Farol. Então. Era Revitaliza Começou Farol. assim, Farol, e você fazia atendimento em casa. Fala um pouquinho pra nós, e até como que você chegou até a estrutura que você tem hoje. Fala um pouquinho da estrutura, conta pra nós como que foi isso. Então, Ramon, na verdade, eu comecei pelo Farol, né, como eu comentei com vocês, só que eu fui fazendo minha carteira de cliente. O cara trocava de carro, me ligava, ó, troquei de carro, comprei o carro pra minha mulher, meu vizinho. Tinha vezes que eu chegava na casa, no delivery, né, chegava na casa de um cliente, e fazia o dele e mais 2 vizinhos. Então eu sempre já levava uns 2, 3 kits a mais, porque eu sabia que podia acontecer. Poderia acontecer de ter uma demanda maior. Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Toda Ainda rua... mais vizinho, né? Que vizinho vê que o outro tá fazendo, fala, ele tá fazendo, eu também vou fazer. E aí vai acontecendo, é bem legal. Que legal. E as máquinas, equipamentos, porque assim, pelo que você nos contou, você começou do zero. Sim. E como que foi? Poxa, comecei com uma politriz, Ramon. Como que você lixava o farol? Porque Isso é legal, Ramon. Isso é legal, porque se a gente for pensar aqui, galera, que a gente cria alguns paradigmas assim, eu preciso ter o que o fulano lá tem como referência do polimento. Sim, Né? é verdade. Hoje você tem bastante marca aqui, mas conta pra galera, o que você tinha, além da Isso marca? é uma, até entre aspas, uma cilada aí do marketing, né? Porque a gente vê todas as marcas, os influencers, postando, tal produto resolve, faz mágica. Aí mês que vem ele quebrou o contrato com aquela marca e fala de uma outra marca, faz mágica também. É verdade. Só que você, como leigo que tá entrando, você quer comprar tudo. é esse que funciona. Vou resolver meu problema. É com esse produto que eu vou ganhar dinheiro e tudo mais. Então assim, farol era simples, era a lixa, o composto polidor, uma massa de polir, uma boina de lã e uma cera. Na época eu não usava vitrificador, não usava proteção cerâmica, o polímero também, não usava nada disso. E vendia, entregava o resultado, Qual a falava, média de valor? olha, quando você não está aplicando uma proteção, né, um vitrificador, um polímero, nada disso, vai de 100 a 120. Tem pessoas que cobram mais barato, mas eu nunca quis ser esse tipo de profissional. Eu sempre valorizei o meu serviço, sempre gostei de ir bem arrumado. Na época eu trabalhava na Norte, então eu ia, né, bem vestido, ia com as lixas tudo na minha mochilinha, chegava lá, usava luvinha, EPI, o pessoal valorizava. Isso já sobe o seu... Sim, Que legal. Que É, legal. com certeza. Indica um profissionalismo e o cliente vai indicar para outras pessoas porque ele confiou em você. Às vezes, sem eu nem ter feito o serviço ainda, o cara já estava super satisfeito Só por conta da sua apresentação. pela apresentação. Olha que legal. Isso muda Uma muito. dica muito importante, né, pessoal? Porque isso ajuda a vender muito e até mesmo para o cliente ter confiança, né, Ricardo? Com Ele certeza. olhar assim, poxa, olha a forma com que o profissional veio até mim, Com certeza. atender a minha casa, todo equiparado, com a roupa adequada, com o EPI adequado. Olha que legal. E o pessoal, o Ramon usou um termo aqui que a gente fala muito do marketing pessoal. Às vezes um produto ele se torna vendável, né? Quando você se apresenta muito bem. Primeiro o cliente compra você. Primeiro Depois, ele compra o você. seu serviço, Ele Traz o seu produto. segurança para o A cliente. sua imagem, né? né, Ramon? A sua exatamente. imagem. E isso traz uma baita de uma segurança, a mesma coisa. Se eu chegasse aqui hoje na Revitaliza, tivesse tudo bagunçado, virado de ponta cabeça, o Ricardo com o cabelo bagunçado, eu não ia ter segurança de deixar o meu carro aqui. Falar assim, verdade. eu acho que aqui não é um lugar De muito regata, chinelo.
Não E dá. outra coisa, né? Hoje o Ricardo tem um carro, na época não tinha. Mas assim, se você tem um carro, se você tem uma moto, é o seu cartão de visita, galera. É verdade. Exatamente. Quando o cliente chegar, ele vai falar assim, pô, que legal, Ricardo, ou você que está nos assistindo aí, homem, mulher, quem tiver aí com a gente, que legal o seu carro, mas você não lava? Deixa eu ver o polimento dele. Aí a pessoa vai vir, ou você mesmo, vai acender um LED, vai mostrar, e o carro cheio de holografia. Cheio Entende? de risco. Cheio de risco. Carro sujo. Carro sujo. Nossa. Farol queimado. Não precisa chegar Farol lá com farol queimado. Então, O famoso galera, faça o que eu digo. falo, mas não... Casa de ferreiro, espeto de pau, mas isso aí ficou no passado, gente. Ficou, Tem ficou. Pessoal, esse é legal isso aí. Casa de ferreiro, espeto de pau. E aqui, Ricardo, assim, você falou um pouquinho da sua história e tudo mais. E como que você chegou a ter essa estrutura, Sim. né? A Você demanda comentou de das máquinas. As máquinas, a estrutura que você tem hoje. Como que foi essa mudança? Foi assim, os clientes começaram a pedir. Pô, você não faz higienização? Você não faz polimento? E eu, putz, Você morava na casa sem garagem, não era? exatamente. Eu já tinha saído da casa dos meus pais, porque eu tinha muita fé que eu seria efetivado. Eu era estagiário ainda quando eu saí da casa dos meus Deu um pais. passo de fé. Eu passo de um fé. passo de fé, exatamente. Foi mesmo. Eu falei, não, vou alugar, vou morar sozinho, vou morar com a minha mulher. E era estagiário, mas fui efetivado. Só que eu não tinha onde fazer. Então, na época, os clientes que moravam em apartamento, isso foi, assim, era bem legal. Tenho clientes que me seguem no Instagram desde essa época, você acredita? Olha que legal. O cara fala, meu, faz 3 anos que eu te sigo e eu lembro quando você não tinha garagem, hoje eu vejo você aqui, pô, que legal. Tem cara que vem até aqui pra fazer, depois de tanto tempo me seguindo. Então, às vezes tem aquele seguidor que tá lá quietinho, mas ele vem. Pra responder essa pergunta, eu comprei... E você já tá indo pra quase 7 mil seguidores, né? Tá com 6,5. quase 7. E depois é um foco, um tema, Ramon, pra gente falar. Do Do Instagram, Instagram e Isso. daquele lance do... Ah, é você verdade. bateu 3 milhões lá, depois de é legal. só pra- visualizações. É bem legal. Eu comprei, a minha primeira máquina foi a minha extratora. Foi parcelado em 6 vezes. Olha. E eu falei pra mim mesmo, eu Outro falei, passo de fé? outro passo de fé. Eu pesquisei tanto, eu acho que eu pesquisei assim, tipo, umas 15 lojas. Como era a mesma máquina, eu só queria a mais barata daquele modelo que eu queria, porque tem a margem da loja e tal. sim. Às vezes tá no estoque há muito tempo. Consegui achar, foi tipo 2.000 e pouco assim. Parcelei em 6 e eu falei, com higienização eu vou pagar essa máquina. Ela vai se pagar. E ela se pagou. Olha. Assim, em 2 meses eu já tinha conseguido, porque eu já tinha uma carteira de cliente que já confiava em mim. Mas você tava fazendo higienização na casa das pessoas? Ou você já tava Eu ia- aqui? Não, aí eu ia na casa das pessoas. Nessa época eu ainda ia na casa das Ah, você pessoas. fazia higienização você lá? fazia... Fazia na Mas você casa das não pessoas. desmontava banco? Não desmontava banco, Ah, era era só bem na- mais barato, era só por cima Quanto que era a mesmo. média de valor? Na época era 250. Ó, pessoal, um preço interessante. Muita gente ainda cobra 250, porque até tirando os 250 é a bancos. média, sem tirar banco, né? Isso, mas conforme vai passando o tempo, você vai pegando autoridade, né, no mercado, as pessoas vão te conhecendo. Produtos mudam, né? A tecnologia Você que você utiliza é consegue outra. aprender também a fazer conta, né? Porque às vezes 250, será que realmente está tirando lucro? E você ia pra combustível, Combustível pedágio, e tudo mais. almoço, café. Exatamente, era um gasto alto. Mas na época eu tinha um emprego, então era aquilo de final de semana e era uma renda extra para eu sair à noite, para eu curtir e tal. Era muito bom, eu gostava mesmo. Foi passando o tempo. Na garagem, você falou que eu não tinha garagem. O cliente mora em apartamento, você não pode vir aqui fazer o farol. E agora? Aí eu falava, ó, na minha casa não tem garagem. Você se incomoda de vir na calçada da minha casa, eu te ofereço uma cadeira e um copo d'água. É sério, velho. Jefferson, vários outros clientes que compram comigo até hoje são provas disso. O Jefferson veio aqui esses tempos, por isso eu lembrei dele. E era o meu melhor. Naquele momento era o melhor que eu tinha. Era uma cadeira, um copo d'água e uma boa conversa ali. Não, gostei dessa frase. Era o meu Naquele melhor. momento era o meu melhor. Naquele momento Você era o meu fazia o melhor. seu melhor com o que você com o que tinha. você Você tinha. entregava Era o o melhor. melhor de E você acordo com a concorda sua que era o realidade. melhor? Que você fidelizou, velho. Cara, você fidelizou. O cara voltou? Ele voltou, você fidelizou. Verdade. Pô, O preço você- aumentou, tudo mudou e... Aham. Naquele E como momento você era o citou, né? melhor. Tem seguidores que era lá do começo, que veio Exatamente. acompanhando todo esse progresso, essas Exatamente. mudanças e tudo mais. Isso foi bem assim... Porque nesse momento você mostra uma humildade pro seu cliente. Você fala, ó, eu tenho isso aqui, tudo bem pra você? Ele fala, tudo bem. Ele vinha, sentava lá, subia, minha casa era tipo, não era só minha, era alugada, então eu pegava uma casa de cima, descia com a garrafinha de água lá, o copo, ó, tá aqui, vou deixar aqui no chão aqui a garrafinha, fica à vontade. E trabalhava, fazia, dava certo, o cliente ia embora, só que isso estava me incomodando. Porque também se um dia de chuva, já era.
Eu Não dava tinha pra mais o que atender. trabalhar. Não fazia nada no dia de chuva. Final de semana de chuva era um final de semana triste. E eu comecei a acostumar com essa renda extra, né, no final de semana. Mais ou menos. Quanto dava por mês de renda extra? Olha, Só de farol? começou Farol e assim... higienização, né? Não, dois só, primeiros? Não, só o farol. Só farol no começo. É. No mínimo, eu fazia uns 2 por final de semana. No mínimo, assim, no começo. Aí 250 no final de É, semana. uns 250. Então Uns você R$1.000. coloca uns R$1.000 R$1.000 por mês. mês. Custo R$1.000 baixíssimo. por mês. Custo baixíssimo. Qual que é a média, assim, de custo? Olha, se você estimar, pegar... na época só do farol. Hoje, o meu custo para fazer um farol, na pior das hipóteses, porque a gente sabe que o custo muda, se o farol for muito difícil, eu vou ter que ir um grão mais abrasivo e tal. Isso tá tudo no curso, se vocês quiserem. Tá lá explicando. Na pior das hipóteses, um máximo R$50. Uau! Você cobrar 150 em uma hora, você faturou 150, te tem 50 de custos. A cada hora você tem 50, entre aspas, de lucro, né? Porque tem os outros custos da empresa. Sim, sim. Mas é um ótimo faturamento. Bom pra Num caramba. polimento, numa Mas coisa dessa, você não tem 50 esse com faturamento. polímero ou Com vitrificador. polímero. Ah, Com tá. polímero Mas hoje, senão na você minha realidade derruba. hoje. Você aplicar uma cera, você já derruba Nossa, isso. vai pra Muito. 30, sei lá. 25, 30 25 reais. é muito mais barato. Polímero é mais caro. Porém, dá uma proteção a longo prazo, enfim. Até que chegou o momento de eu falar, preciso de uma casa, preciso de uma garagem, preciso trabalhar. Gente, o Ramon tava comigo no primeiro carro que eu peguei pra polir. Lembra desse É carro? verdade! Foi uma HRV, não HRV, foi? das Uma mais preta. antigas, preta. Ah, que vocês fizeram Nossa, lava rápido. no lava rápido. Eu lembro disso aí. Foi. Não foi HRV, foi CRV. Era CRV. Era uma CRV, mais antiga, a HRV é mais nova. Que era igual do Fábio. Nossa, olha que história. Gente, e um detalhe importante. Eles tinham acabado de tirar o envelopamento desse carro. Tinha A gente começou a polir, começou a grudar tudo. Nossa, mas deu Eu liguei uma pro cara e baita falei, dor. vem buscar seu carro, não quero mais fazer seu carro. Não é isso que eu quero. Gente, olha só que história louca, assim. Meu primeiro carro. Mas eu já postava tanto conteúdo que o cliente já me via como autoridade no assunto. Porque eu tava na Norte todo dia, eu tava nesse ramo todo dia, então eu postava foto o tempo inteiro e tal, divulgava. E aí o cara falou, quero fazer e tal, não sei o quê, uma HRV. Aí ele falou, tirei adesivo, mas tá zero, só quero dar um polimentinho e tal. Falei, beleza. Tomou o golpe. Só que eu não tinha, eu não tinha ferramenta ainda, muitas coisas. O que eu fiz? Eu falei, eu tenho um cliente. O Ramon, eu sei que ele tem as coisas. Liguei pro Ramon, negociei com o cara, fechei por R$400. Meu primeiro polimento, R$400. Tem muita gente que tá há anos no mercado e não consegue cobrar R$400. E aí liguei pro Ramon e falei, Ramon, 200 pra cada? Meia. Ele falou, beleza, 200 pra cada. A gente foi no Lava Rápido de um amigo dele, Foi. que é ali, aqui perto do centro, né? Sim. E começamos a fazer, né, Ramon? Começamos a fazer. Dia inteiro Eu no lembro disso carro. aí. No meio do carro, cheio de cola. E quase sobrou pra mim. Eles me ligaram pra falei, vou, não. Um baita desafio. Liguei pro cara e falei, ó, não quero mais seu carro tá cheio de cola, você não me falou isso, tá mó difícil de fazer. Ele, não, pode aumentar o preço. Eu sabia que podia ter uma dificuldade. Eu falei, olha só. Aí eu fui muito gentil, aumentei só R$50, velho. Eu devia ter aumentado uns 150, 200, Só sei pra lá. tirar o adesivo. Só pra tirar o adesivo. Aumentei R$50 e a gente fez, né? Ficou bom, ficou muito bom. O carro ficou zerado. Inclusive, esses Zerado dias ele me ligou querendo fazer de um outro carro que ele tá. mesmo. Olha só que legal. Você viu? Fidelizou. Desde o Fidelizou. começo. Pessoal, a fidelização do cliente é algo importantíssimo. E todo mundo sabe, gente. Pega o McDonald's. Nossa. Cara, o McDonald's, ele fideliza praticamente só com marketing ali, né? A galera vai até ele, as crianças... A Rebeca nasceu agora, ela ainda não sabe o que é isso. Quando a Rebequinha estiver lá com seus 5, 6 aninhos, você vai ver só o A gente Lucas... passa longe. Não, meu filho, gente, ele fidelizou o Mac. Vocês sabem o que eu tô falando. Cara, pai, eu quero um cheeseburger. Ah, não, vamos lá no BK. Não, é Mac. Cara, aí Às vezes entra tem a uma pergunta. hamburgueria que às vezes tem um produto que você Não, mas custa mais. aí você pergunta o seguinte, por que fidelizou? Marketing. Será que é o sabor? Cara, talvez não. Talvez sim, não sei. Mas pra uma criança, o que fideliza? É o palhaço, é a É o brincadeira. palhaço, é a brincadeira. É o lanche feliz. É o lanche feliz lá, o Mac A Lanche forma Feliz. com que o marketing interage com brinde. E não é o brinde é atendimento. muito importante. E não é o atendimento, porque o atendimento do McDonald's, particularmente, péssimo. Mas Não, é um é a padrão. imagem. É a imagem. É realmente o que você desperta o olhar de uma criança, o olhar de um cliente. Sim. E aí, pra você que está nos assistindo agora, eu deixo uma pergunta. Se você já é um microempreendedor, se você já trabalha nesse ramo, o que faz o seu cliente fidelizar com você?
qual o seu diferencial pro seu concorrente? Ricardo, qual o diferencial pro seu concorrente? Por que você fidelizou ele? Eu sei, ok, a humildade e tal, mas... Não, mas tem muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás. O que você coloca, assim? Primeira coisa, pessoal, para quem está entrando nesse ramo, acho que o mais importante é você ter conhecimento de causa ali. Você tem que ter um conhecimento técnico. Por que a gente bate tanto na tecla do treinamento? De repente, sem treinamento nenhum, você consegue fazer. Você foi, assistiu um vídeo no YouTube ali rápido, foi testando devagarzinho, conseguiu chegar até no resultado. Só que você não sabe exatamente por que você chegou naquele resultado, você não conseguiu vender essa ideia antes para o cliente com propriedade no assunto. Hoje, toda venda que eu faço aqui é uma aula que eu dou para o meu cliente. Eu já vi isso. Ele me liga, ou ele vem até aqui e eu mostro, eu explico qual é o tipo de verniz, qual é o processo que eu vou utilizar, quais as máquinas que eu tenho. O cara sai daqui e ele fala, meu, eu já ouvi assim, ó, de eu cobrar 800, 850 para polir um carro, e a cliente me fala, meu, tenho 2 orçamentos de 400, mas nenhum dos dois me passou a confiança que você me passou, vou fazer com você. Inclusive, tem um cliente meu que é o Marcos. Eu poli um Focus dele muito mal pintado lá atrás, só que eu tive que parar, por N fatores, eu parei de fazer polimento, então todos os meus clientes, toda a minha carteira eu tô passando pro Ricardo. Agradeço. E... Revitaliza agradece. Revitaliza que valoriza. E aí ele me ligou, porra, Andrezão, eu quero fazer um carro. Eu dei um prazo pra ele, não consegui atender. Eu falei, cara, vai lá no Ricardo, mandei, expliquei pro Ricardo, até falei pro Ricardo, Ricardo, trabalha numa margem diferente pra mim, porque é cliente meu e tal, tudo bem. Porque a minha estrutura é diferente do Ricardo, minha é uma garagem sem nada, assim. Então o Ricardo tem uma estrutura, os custos são muito maiores. E ele conseguiu vender o polimento, Vitrificou. Polimento, vitrificação, higienização, tirou os bancos, fez motor? Fez motor também. O motor só por cima que tava suave. E fez o motor. Sim. E não sei se cabe abrir preço ou não, mas ele cobrou no mínimo uns 30, 40% a mais. Uns 30, 40% a mais. E aí eu me pego o seguinte, quando eu montei minha garagem, de verdade, gente, foi tranquilo. E aí agora, a gente partindo para um segundo estágio do nosso podcast, você falou dos desafios do estágio, dos desafios para ser efetivado, dos desafios para você... né? Dos desafios da para você multinacional, para empreender. Não, e assim, o desafio Esse dele começo, mudar né? de casa, para você alugar a casa, o desafio para você estar com o Ramon no primeiro carro que você não tinha experiência, ele tinha. Experiência. E depois que você chegou aqui, na garagem, você ainda estava com a gente. Você estava na Norton ainda. Tava na Norton ainda. Então agora a gente entendeu um pedacinho da sua história. Sim. Agora vem um negócio seguinte, assim, são 2 desafios que eu enxergo. O desafio de você montar essa estrutura, estando na Norton, estando numa empresa, quer dizer, galera, ele tinha 2 empregos, né? Naquele momento você tinha um e um final de semana. Mas quando você monta um espaço físico, você tem que se dedicar. Aí começa a mudar. Aí começa a mudar, aí você começa a pensar Foram no funcionário, madrugadas, a galera montou aqui, Sim. eu acompanhei Parte elétrica, e tal. parte do Sim. piso. Inclusive, essa parte que vocês não estão vendo, mas aqui em cima tem uma gaiola de lâmpadas que ele ia pintar aqui. Eu falei, bicho, você não vai fazer isso na sua casa. Traz aqui, você pintou no CDA. Sim, eu lembro. E foi com preto fosco vinílico para poder dar proteção anticorrosiva. Isso Foi? Foi E mesmo. tá até hoje. Tá até hoje. Então fala pra gente, qual o desafio? Assim, tipo, Olha, qual o desafio, cara? Quais, Resumidamente, né? assim, Quais são os né? desafios O que você sentiu para e você tal? montar o seu o espaço? pra montar a primeiro, sua garagem? eu acho que eu falei do treinamento, mas quando você tem conhecimento do que você está fazendo, você já tem um pouquinho mais de fé em você mesmo. Porque você fala, eu sou bom nisso, eu sei o que eu tenho que fazer. E você faz um planejamento ali de o que eu quero fazer agora. Né? Eu quero sair do delivery e quero trabalhar numa garagem. O que eu vou fazer nessa garagem? Vai ser lavagem, vai ser polimento? E eu falei, eu vou focar no polimento. Na época, o Danilo, que também foi técnico, hoje é vendedor na Norton, ele já tinha na garagem dele, e foi uma pessoa também que me inspirou. Porque ele falava, esse final de semana fiz tanto. O que eu fazia às vezes 1.000 em um mês, ele fazia em um final de semana. O Danilo mostrou muito pra gente. Inclusive, Dan, se estiver assistindo, abraço. o Ramon teve um probleminha particular, perdeu algumas máquinas, um valor, o Danilo pegou a máquina rota orbital dele e Ramon, doou, porque pra vocês verem esse segmento nosso, pra vocês verem, né, esse segmento nosso, tem algumas coisinhas que estão acontecendo aí no mundo de estética e tal, mas deveria ter muita união. E entre nós aqui, Guarulhos, Mauá, São Paulo, a gente tenta ter essa sinergia, desculpa te cortar, mas isso foi legal. Isso chamou a atenção do Danilo, do caso do Ramon, porque você também teve sua máquina, acho que o Júnior deixou com você uma máquina para você usar, né? E assim, falei, vou
Meti as caras, vou alugar uma casa. Gente, eu fiquei 6 meses procurando um lugar para alugar. Eu acho, porque o que eu podia pagar era muito pouco. Só que eu queria um bairro legal e uma casa legal. E minha mulher me ajudou muito nesse momento, porque eu ia ver uma casa, eu não olhava a casa, eu olhava a garagem. Era só garagem. A casa podia estar caindo aos pedaços. Tem garagem para quantos carros? Eu vi casa com garagem para 5, para 8. Só que às vezes, eu era num bairro muito periférico, que às vezes o cliente que eu queria buscar, eu busco cliente de alto nível. Nada contra o cara que tem um Celta, eu vou fazer também muito bem feito. Mas... Como cobra 1.000 do Celta e 1.000 de uma RS. Exatamente. O valor agregado ali, para o nicho que eu escolhi trabalhar, eu precisava estar num lugar um pouquinho melhor. Você vê, eu cobrava 300 quando eu morava na Praça 8. Eu sempre não conseguia aumentar meu preço, 300 quando E olha que legal, você pegou um ponto que é extremamente importante quando a gente fala de negócio. Porque você precisa entender qual que é o seu público-alvo. Para você direcionar. E ele traçou isso, E você né? traçou, Você traçou isso de forma... Mesmo sem saber no polícia, você fechou de uma forma CRV. indireta. Sim, é uma CRV, é um carro imponente, é um carro que chama atenção. Então lá, você sem saber trabalhar, né, você foi, o Ramon fez com você e você trouxe um carro bom. Carro bom. Isso é legal. E acredito que no Lava Rápido que a gente fez, ele não costumava fazer polimento ali. Não tinha esse tipo de serviço lá. Hoje tem. Lá, né? Hoje tem. Você ficou um tempo lá. Você usou, você alugou lá também, não alugou? Sim. Fiquei um tempo fazendo serviço lá. Então. E aí, você comentou da minha moto, da Teneré. Eu falei, pra eu alugar, eu vou precisar vender a moto. E a moto, assim, era uma coisa que eu usava, mas pro lazer. Eu fazia ainda o delivery, mas eu falei, quando eu tiver meu espaço, eu não vou mais fazer delivery. Eu vou estar no meu espaço. E aí, com muita dor no coração, eu vendi a moto. Na época, a moto valia 10 mil. E vendi a moto, fiquei com aquele dinheiro na mão, procurando casa, achei essa casa. Por coisa de Deus mesmo, o dono não pediu o depósito, não pediu o seguro, não pediu nada. Ele falou só paga a primeira e era pela imobiliária. Contrato, tudo certinho. Eu falei, meu Deus, era isso que eu precisava, porque eu vou ter mais grana agora para investir no meu negócio. Para comprar mais equipamento, produto e tudo mais. E a primeira coisa que eu falei, eu preciso ter iluminação. O pessoal até me zoava, falava, você vai gastar dinheiro com iluminação, agora você nem começou. Eu falei, eu preciso ter iluminação. Porque a iluminação já ia me diferenciar. Eu tô numa garagem. Para muita gente, é só uma garagem. Ah, não, é um negocinho simples na garagem. Eu não queria essa ideia. Eu queria uma garagem de um especialista. Então, se você está buscando a sua garagem, tenta deixar ela o máximo mais parecido com um estúdio. Tem muitos famosos, cara grande, que tem dinheiro suficiente para ir para um galpão, mas ele continua na garagem, porque é um serviço que é exclusivo, é um carro por vez, você tem vários apelativos. Então eu comecei com essa iluminação aqui, que vocês não estão vendo, mas de repente alguém joga uma foto aí para vocês verem. E os toldos, que eu precisava fechar aqui o portão, porque eu não queria que todo mundo ficasse olhando quando estivesse fechado, quando estivesse dormindo, quando estivesse viajando. Aqui também, né? Tem todos aqui do lado. E o rapaz que veio fazer o toldo, da Toldos Novo Horizonte, ele me deu a ideia. Ele falou, e se a gente colocar um toldo aqui atrás? Isso que vocês estão vendo aqui, esse Revitaliza grandão aqui, é um toldo, gente, ele é retrátil. Então, se eu subir esse toldo, você vê a janela do meu quarto e a porta para o corredor. Isso aqui mudou o ambiente. Galera, vocês têm a mesma oportunidade. Olha as sacadas, galera. Ele tá dando já spoiler. Já deu dica do que é importante para você ter uma depois estética na sua garagem. A gente vê para mostrar mesmo aqui para vocês verem que realmente tem uma janela aqui do quarto, tem a porta, aqui um portão, isso é legal, galera. Gente, é uma garagem de 25 metros quadrados. É uma garagem para 2 carros estacionados. Para trabalhar só cabe um. E carro médio ainda, né? Nem Opala, por exemplo, não fecha o portão, né? Ou fecha? Eu acho que não. Eu uma vez veio uma CL500, uma Mercedes das antigas, não fechava. Eu tive que fazer na casa da avó do cara, que eu queria muito fazer, ele queria muito que fosse eu. E eu abri mão, fui fazer delivery, né? Porque era um caso especial. Eu lembro desse carro. Lembra desse carro? Tava mofado, os bancos. Um carro, enfim. E assim, o desafio é você acreditar em você mesmo. Eu vendi minha moto. Muita gente fala, você é louco, sua moto, você ama a sua moto. Minha moto eu ficava o final de semana inteiro lavando ela para dar um molezinho. E sujava, eu já limpava na hora. Então assim, eu acreditei em mim. Minha família acreditou em mim. Minha mulher. Eu conversei com a minha mãe. Sempre que eu vou fazer uma decisão importante, eu falo com a minha mãe, com meu pai, com a minha mulher, porque são as pessoas que eu sei que querem o meu bem. Se vir alguma coisa negativa deles, é preocupação, é medo de que dê errado. Mas eles também confiaram em mim. Então, se você acha que é isso, é isso. Eu aluguei a casa, fui reformando aos poucos. Não era assim, não que seja tanta coisa, mas era bem mais simples. Não tinha os produtos pendurados, não tinha carrinho, não tinha um monte de coisa. A iluminação na parede. A iluminação na parede.
Até essa iluminação, ela cresceu, essa lateral que não tinha, algumas coisas não tinha. E aí foi indo. Com dinheiro com esses 10 mil, eu gastei uma parte, investi, fui comprando politriz, comprando algumas coisas. Eu trabalhava na Norton ainda, então eu era técnico, eu tinha uma politriz disponível para trabalhar, então eu usava ela aqui também à noite. E fui mesclando. Pegava um carro, ficava uma semana no carro aqui trabalhando de noite. Final de semana, mais sábado e domingo, trabalhando também. Fiquei assim, acho que um ano, trabalhando assim, nessa pegada assim, de 2 trampos puxado. Até que chegou uma hora, o André participou, você participou também disso. O André falou pra mim, e aí? Quando que você vai? Já tava... Deu um cheque. Não, essa aqui eu lembro. Eu lembro que eu falei assim. Falei, Ricardo, na boa. Eu falei desse jeito, galera. De verdade. Eu falei assim, Ricardo, na boa. Você tá começando a me atrapalhar na empresa. Porque o que acontece? 35 anos, gente. Cara, ele é um talento. É sério, você sabe. E era algo que a gente sempre falava, né? Falando, o Ricardo ele tem perfil de empreendedor. Não dá pra ele ficar aqui. Na toa que eu chorei pra cacete, você lembra? Lembro. Putz, eu chorei. Ele falando comigo e chorando, é a coisa mais linda do mundo. Cara, foi triste. Eu falei assim, quer saber, Ricardo? Você já tá me atrapalhando, cara. E foi um checkmate. Eu falei, você precisa sair da empresa. Vamos fazer alguma coisa pra te demitir, porque não dá mais. Você não tá entregando mais aqui dentro, do jeito que deveria. Porque a sua cabeça é o seu sonho. Sim. Gente... Sua cabeça é seu sonho, velho. Pra concluir, chegou uma época que eu já tinha freelance trabalhando aqui. Eu saía daqui às 8, às 7h30, deixava o funcionário aqui. Gente, aqui é minha casa também. Então, deixava ele aqui, ia pra São Bernardo, pra oficina, fazer o trabalho. E voltava, e ele tava aqui. Mas eu tava correndo o risco de chegar aqui, não tem mais máquina, não tem mais nem o carro do cliente, minhas coisas. Porta aberta. Portão aberto. Só que eu sempre fui uma pessoa de acreditar muito nas pessoas, apesar de a gente ter que tomar alguns cuidados, principalmente com o funcionário. Mas foi dando certo, só que foi o que o André falou. Chegou uma hora que eu estava lá na oficina, preocupado com aqui. O que estava acontecendo aqui, se estava dando certo, se não estava, se eu ia chegar e estava pronto, se não estava, se ia ter que ficar mais um dia fazendo. E minha cabeça já não estava mais tão focada na Norton. Eu já estava dividindo meu pensamento. Com o seu negócio. Só para concluir, que vocês perguntaram do investimento. O investimento ele veio naturalmente. Foi esse inicial de 10 mil e o resto, o que entrava, eu investia, porque eu já tinha o salário da Norton. Então, o bom de você ter um outro emprego é isso. Você vive com aquela grana. O que vem a mais, você reinveste. Mas agora eu tenho uma pergunta. Uma coisa é você ter uma empresa que está dando esse subsídio. Sim. E para vocês, que às vezes... Para quem está começando, do zero, e que ainda não tem um emprego... Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Contamos a primeira etapa, agora você saiu da Norton, certo? Sim. Saí da Norton. Te desligamos, tudo bonitinho, tudo deu certo. Tudo deu certo. Agora que já está entrando meio que numa reta final aqui do podcast. Da sua jornada, do podcast, a pergunta que chega é a seguinte, galera, isso aqui é importante, ele vai citar alguns pontos. Eu vou só dar um spoiler assim. A primeira coisa é o seguinte, o que eu preciso para montar uma empresa? Quando eu falo da empresa, é sua garagem, mas é uma empresa. Você tem CNPJ? Sim, tem CNPJ. Você é MEI? MEI. Então tá bom. Como que eu chego numa empresa? Vamos esquecer tudo. Eu quero montar uma empresa, eu quero montar uma estética. Sim. Numa garagem, num salão, num lava rápido. Sim. Quero montar uma empresa. Como foram os desafios? Sim. E depois... por alto, quanto eu gasto para montar uma estética igual a essa? Igual a essa? Igual a essa. Tá. Primeira Aí subiu já, né? Aí já tem Não, eu quero saber o seguinte. Você já falou que para começar, uma politriz, um kitzinho de boina, se a gente pegar a nossa linha, pegar a massa de polinorto, refino, lustro... Serviço rápido, com polimento de galera, farol. uma coisa rápida, uma DeWalt, R$1.300. R$1.300. Sim. Rotativa, uma rotativa, R$1.300. Até a Orbital tem por esse preço também. Até a Orbital. Eu comprei pra quem uma tá da começando, Makita. Tem uma da SGT Sigma lá também, que é muito boa. E média de R$1.300. Uma massa de polir, 30. Vai somando. 1.330, mais um kit de polidor, mais R$300, R$1.600. Uma cera boa, nossa cera premium, vai estar na casa, vai R$100 também. Uns panos. Galera, eu acho que R$2.000 pra começar. R$2.000 você começa com folga. Você viu meu refletor? Cara, meu refletor... Quem Engenharia montou pra alternativa. mim foi o Alexandre, o Gaspar montou pra mim. Tem 10 anos isso. Olha só, e tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Eu paguei R$90 no... Tripé? Não, paguei R$90 no LED. Ah, tá, no LED. E o meu tripé
é um tripé de banner. Que a Rosângela me deu. Foi adaptado. Foi adaptado. A Rosângela Vitória me deu isso aí. Mas é então, isso assim, aí. que dá pra começar. E aí a pergunta é a seguinte. Pro inicial a gente já tem. Vai, R$2.000, R$2.500. E agora? Primeiro, a empresa. E pra chegar aqui? Quanto a gente gastaria hoje? Pra chegar na estrutura da Revitaliza. Pra você alugar um espaço de 25 metros quadrados, que é igual o meu, e você colocar tudo que tem aqui, eu tenho um estoque também lá dentro, que guarda algum material, porque eu não gosto de ficar comprando também exatamente na medida, para toda vez ter que comprar toda semana. Então eu deixo já um estoque ali, que eu consigo barganhar um pouco o preço no distribuidor, na loja, e isso me ajuda. Uhum. Mas eu acho que uns R$30.000 você consegue montar um negócio assim, bem legal. Negócio com iluminação. Mas você tá incluindo ponto, aluguel, alguma coisa? Não, você tá falando de maquinários, lâmpadas... Você tendo a sua garagem. Tá, O entendi. negócio a sua já garagem. acontecendo. O negócio acontecendo. Você tem a garagem. Já tem Já tem espaço. equipamento, já tem aquele investimento inicial de R$2.000, por exemplo. Então isso já aconteceu. Entendi. Agora o segredo é chegar na estrutura que a Revitaliza tem hoje. Por exemplo, porque eu tava hoje olhando isso aqui, por exemplo, essa aqui é uma máquina inovadora. uma máquina dessa está na faixa de uns 2.000, tem até de 5.000, dependendo da marca. Só de máquina aqui deve ter uns 15, 20 mil, só de máquina. Só de máquina. Entendeu? Então por isso que eu falo 30, mas por exemplo, uma máquina dessa, você vai começar, você realmente precisa hoje dessa máquina? É isso que eu queria chegar. Isso. Esse ponto é importante, porque às vezes a gente Eu gasta... fiz muito carro com rotativa, vocês sabem. E eu usava boina de 8 e vocês brigavam comigo. Né? É isso aí. Eu era conhecido como o doidão da lã. Doidão da lã. Mas se você Mas ficava bom. Vulgo boqueta. Essa semana eu fiz o carro do amigo dele, que indicou, e ele fala do André como o especialista, o premium no serviço de polimento, no serviço de estética. Então não é, eu não tenho aquela marca importada, eu não tenho aquela politriz que ela faz da NASA. Gente, o negócio é fazer. Tá aí, né? É fazer. Lembra do meu copo d'água e a cadeira na calçada? O cara me indicava como se eu fosse um excelente profissional, e eu era. Na minha condição, eu era. Então... Para finalizar... Se você puder dar uma dica, qual que seria? Se você tem a grana hoje para começar, tem um exemplo. Eu estou falando de 30 mil, mas isso aí tudo pode ser conversado. Não precisa de 30 mil, pode ser 5, pode ser 1.000, pode ser R$100, pode ser 500. Primeira coisa, investe em conhecimento. Faz um curso, vê se realmente é isso que você quer. Faz um online, que às vezes você vai conseguir um custo mais barato. Norton Academy. Você consegue um custo bacana. Tá em promoção. Tá em promoção, então já pega aí o gancho. Quer saber como é que é realmente a emoção ali? Quer saber se a mão vai tremer, se você vai aguentar o peso? Vai para um curso presencial também, para você pôr em prática ali. Gente, uma politriz pesa ali os seus 2, 3 quilos. É médio 2.600. Pesei ontem com o Thiago. 2.600? 2.600. Imagina, será que você vai ficar A confortável? rotativa, né? A rotativa. Né? Ficar 8 horas pulindo? Às vezes aquilo não é para você. Então eu indico, faça o curso primeiro, investe em conhecimento. Investiu em conhecimento? Agora, você falou de MEI, o Sebrae está aí para ajudar a gente. Legal. Muito legal. bacana. Belo gancho. E tem uma baita de uma estrutura para isso, Nossa, né, Ricardo? gente, gratuito. Você vai abrir o seu MEI, você vai estar já com CNPJ por uma parcela bem baixa. Então você já consegue emitir nota fiscal e tudo mais. Já passa mais profissionalismo. Faz curso de administração, marketing. Se não fosse o marketing, se não fosse o Instagram, eu não estaria aqui onde eu estou. Se não fosse o Instagram. Hoje, a minha principal fonte de renda, eu falo que é o Instagram. Porque isso aqui acontece por conta do Instagram. Por conta que eu trago os clientes até aqui, porque ele viu alguma postagem minha, ele me acompanha de algum tempo. Óbvio, indicação hoje vem... metade do meu faturamento é indicação. Mas isso aí já é um pós, né? É o resultado de um outro trabalho. Que você já fez, que desenvolveu junto com... Lá atrás que eu falo agora, você comentou de localização do estudo. Sim. E aí eu falei, Ricardo, vamos falar pra frente, eu acho que chegou a hora. O que te trouxe até aqui, além de tudo que a gente conversou, mas... Pra escolher essa região, né? Boa. Escolher essa região, essa casa, o que te levou, quais foram os fatores? Aqui não é uma avenida. Então assim, quando a gente pensa... Galera, olha que interessante, vamos associar aqui, ó, vamos fazer uma associação. Eu preciso de um ponto, só que não é uma avenida. Aí você pensa assim, cara, não é uma avenida... Não vai passar. Não vai rolar. Não vai rolar. Dar certo. É isso aí. Aí o Ricardo me vem pra uma rua, eu sou criado em Guarulhos, Ramon, né? Me vem pra uma rua que quando eu vim aqui com ele, eu falei, cara, olha o ponto, tem casas boas, mas a rua não rola. A rua é morta, mais né? cegada. Só lembra de uma coisa, gente. Ele citou Só passa o guardinha. Ele citou algumas E coisas avião. aqui.
O Ricardo citou algumas coisas. Entre que ele citou Sebrae e tudo, ele citou uma palavrinha muito famosa nos dias atuais, chamada marketing. Em especial, marketing digital. A partir do momento que você traz o marketing digital, que você já tinha o Instagram, associado à qualidade, associado ao marketing pessoal, ao que você marketing comentou. pessoal, Investimento e tudo você mais. só precisa de uma coisa, um ponto. Um ponto. Então, nesse momento, você não se apegou a ônibus, a avenida, nada. Você se apegou ao ponto, porque você já tinha esses pilares, né? Exatamente. Ele já tinha o conhecimento, Sim, aprendeu conseguiu o público, já tinha o público. E ainda tinha uma ferramenta, que no caso era o Instagram. que estava facilitando e gerando demanda de serviço. E o Instagram tem até uma história engraçada aqui que é bem rápida, você comentou. No começo eu comecei a investir em anúncio, por conta própria. E eu colocava lá, tinha lá 30 e um cifrão. Na minha cabeça, tipo, 30 e 30. 30 Eu reais. colocava lá 30 por Gente, dia. um cifrão, não existia um R na frente. Tinha um R atrás, só que é Instagram. E a Júlia não te avisou isso. Não, a gente não me avisou isso. Gente, começou a bombar o telefone. Nossa, farol, eu felizão, caramba, tô fazendo um monte. Eu cheguei a fazer acho que R$1.800 nesse mês, 1.800, 1.700. Falei, olha o tanto que eu fiz, meu. Esse Eu mês tô- foi bom pra caramba. Se o mês que vem for Só assim, esqueceu do cartão. quando veio a fatura do cartão, aqueles 30 era em dólar. Então vocês imaginam, 30 todo dia em dólar. Convertendo pra moeda. R$120 por Gente, por quando publicação. veio a fatura do cartão foi um susto. Eu olhei, eu falei, não, tá errado. E liguei, falei, acho que até com alguém no Instagram, lá, alguma coisa assim, e aí... Ou foi no banco, eu não lembro. Sei que me mostraram assim, mas tá em dólar aqui, né? Esse que você tá me mostrando aqui, eu falei, Ai, é cifrão. dólar? Jura? É dólar esse aqui? Eu sabia pra ter certeza. Houve um equívoco. Houve um equívoco da minha parte. Mas assim, aí eu parei um pouco, né? Porque não dava mais pra continuar nesse tempo. Mas hoje ainda me ajuda muito. Anúncios no Instagram. Então, assim, às vezes a gente fala assim, vou pagar alguém. É legal pagar alguém. O cara é profissional, vive disso. Mas é a estratégia da sua empresa, ali, o Instagram. Então, se você puder aprender pelo menos um pouco, para cobrar o que a pessoa está fazendo. O que a pessoa está fazendo, o que ela está fazendo? Eu pago lá 500, 1.000 por mês, o que ela está fazendo? Não sei. Qual De conteúdo? vez em quando chega algumas coisas. Tem que gerar O que ela tá pra fazendo, ele. se isso está associado com a direção que a minha empresa tá. Se tem uma estratégia, um início, meio e fim daquilo que ela está fazendo. Isso, Então exatamente. hoje eu venho estudando um pouco mais a questão de anúncio, a questão de marketing, para eu mesmo criar minha própria estratégia e fazer o negócio acontecer E é por minha legal. conta. Lá atrás, pessoal, o Ricardo ele mostrou pra mim um prospecto da empresa dele. Gente, isso é muito sério. Ele chegou pra mim e eu ainda critiquei ele, tá? Junto com o Danilo, talvez o Ramon, você se recorda disso. Ele pagou uma empresa pra desenvolver. Eu lembro. A Júlia tá aqui, não deixa mentir. Cara, ele pegou uma empresa e ele começou a montar o que seria da empresa dele em 5 anos. Essa que eu nem te falei que eu ia comentar nada, porque isso Não, aqui me marcou muito na época. Ele ainda era estagiário, estava começando com a gente. Falei, cara, você vai investir R$1.000 num negócio desse, é o preço de uma máquina. Sim. Dali ele criou o logo, se possível, colocar o logo aqui, o diamante, que tem toda uma história, eu acho que fica para um próximo podcast, alguma coisa assim, mas é um diamante que está atrelado a brilho, está atrelado A árvore que ela a cresce árvore, sempre pra ela cima. cresce pra cima, que atrela a dureza, que é um dos materiais mais duros e o mais caro, né? Então assim, eu falo, gente, se a pessoa não tiver ambição, se a pessoa não tiver vontade, se ela não tiver coragem, cara, não cresce. A não ser que seja realmente uma pessoa que é filho de não sei quem. Mas Mas mesmo pra assim, chegar André, aqui... quantas pessoas já abriram uma estética com 70, 80 mil, 100 mil, ficou um ano e fechou? Não tinha Sabe o que é público, legal? né? Não tinha público, não tinha paixão, não tinha... Era só aquele dinheiro. E sabe o que é legal? É você, nós aqui, nós três em especial aqui, o Ramon também acompanhou tudo. Tudo que nós acompanhamos, né? Você olha hoje, tem 5 anos, velho. Tem 5 anos. Você ficou 1 ano de estágio, 10 meses, 1 ano de estágio, ficou 4 anos no CLT. Bicho, tem 5 anos, cara. Sim. E você tá aqui. É... Você entende? Mudou um pouquinho, não? Não, mas vai mudar mais, se Deus quiser. eu sei. Ainda não é aquele prédio Não é daquele o que eu desenho. quero, aquele prédio que eu não é mostrei. aquele prédio. Só que o logo tá aqui, o MEI tá aqui, a sua realização pessoal tá aqui, o sustento da sua família tá aqui. É isso Então aí. assim, você galgou pra isso. Você sonhou. Você sonhou e você foi criticado. Fui. Muito. Eu critiquei. Falei, cara, R$1.000, velho, num negocinho que você faz lá no Paint, né? Tanto tá gastando com essas lâmpadas aqui, os caras... Então assim, Diamante a no gente... teto.
A gente tá chegando no final, pessoal, a gente tá finalizando, mas para vocês entenderem, né? Eu deixei esse assunto realmente pro final, para contar toda a história e fechar que o que você sonhou lá atrás chegou, né? E tem até um fã que fala, né? Sonhar, nunca desistir, tenha fé. Então, assim, você pensou nisso lá atrás e você trouxe e realizou. E quem puder entrar na Revitaliza, o Ricardo ele fez um vídeo super simples. Ele fez com o celular dele aí, bom pra caramba. E chegou a 3 milhões de visualizações no TikTok. 2 milhões e 700 de visualizações no TikTok. Pessoal, 2 milhões e 700 mil visualizações no TikTok. Então, mais uma ferramenta. Falamos lá do Face. Face tá mais complicado agora. Instagram. Mas bombou, o Instagram, TikTok o Stories. Sabe Agregou, isso que a gente tá né? fazendo? Sabe o que a gente tá fazendo aqui? É você fazer com a câmera. É você pegar o seu celular aqui, ó, e você conversar com o pessoal. Fala, galera, eu sou o André, tô aqui hoje com o meu carro aqui, ó. Inclusive, Dá quem me uma segue olhada. sabe que eu fiz isso antes de começar. Já tava filmado, você já O sabe como é cara que tá o fazia tudo cenário. isso. O Ramon, gente, fala super bem. Então, assim, engaja, fala, mostra, faça seu marketing pessoal. Porque se você não fizesse isso, as coisas não chegariam até aqui. Sabe o Acho que é tem um legal? ponto muito importante aí, Ricardo. Pode falar. Você acreditou no seu sonho. É isso Não, aí. animal. Você Não, acreditou perfeito, no seu sonho. Você acreditou no seu Você sonho. olhou para aquilo e falou assim, eu tenho uma oportunidade, é isso que eu quero, me apaixonei por esse segmento e eu vou investir, eu vou atrás disso. E você não desistiu e não parou. Sim. Assim, vieram as críticas, vieram os tempos difíceis, mas ainda assim você olhou e falou assim, não, é isso Brasileiro que eu não quero. desiste nunca. É isso que eu quero e é nesse lugar aqui que eu vou chegar. Isso que você falou de acreditar, a minha mulher tá aqui, ela sabe disso. Eu sempre falei pra ela, vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho aqui na minha cabeça o que eu tenho que fazer e eu vou fazer e vai dar certo, não tem como dar errado. Eu não tinha nem plano B, vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Eu não terminei a faculdade de engenharia, ainda falta um ano. Meus pais, eles são doidos pra eu terminar. Mas eu fico, tá bom, eu vou voltar, quero voltar porque é importante, foram 4 anos, falta só um. Mas isso aqui é meu negócio. Não é ser engenheiro, trabalhar E para você alguém. gosta, né? Eu gosto Você disso. gosta, você ama o que você faz. Eu não pretendo trabalhar para ninguém. Meu negócio é isso aqui. Se eu terminar, vai ser uma realização pessoal de ser engenheiro, né? Até para os cursos, para algumas coisas assim, é interessante. Mas o principal é isso aqui, velho. Você estudar o seu negócio. Na faculdade a gente não aprende. Você está fazendo também faculdade, terminando O seu faculdade. é produção. É produção. Inclusive a gente estudou um tempo Estudou junto. um tempo junto. Você aprende lá sobre polimento? Não, esquece. Na Você prática? Você aprende lá sobre funilaria e pintura? Não. E é o seu negócio. Vamos fechar aqui com 10 palavras. 10 palavras. 10 Eita. Outro desafio. Soletrando, vamos lá. E sabe o que é legal? Isso não tá na pauta. 10 palavras, tô Vamos curioso aqui. pensar em 10 palavras, a gente te ajuda. A gente te ajuda. Eu que vou ter que falar 10 palavras? Claro, você é Eu empresário, achei que sou eu. tava na sua cabeça já, as 10 palavras. Você é empresário. O entrevistado é você. A gente só... Não. 10, porque Vamos 10, pode fazer ser 5? Não, 10. 10 Eu palavras. começo com uma. Então vamos. Sonhar. Motivação. Acreditar. Disciplina. Estudo. Perseverança. Treinamento. Oh, Deus. Deus. Misericórdia, conta? É, Deus Conta, Deus. Conta Deus muito. sabe das orações da noite todas ali. as coisas. 7. 7. 8. Olha, É palavra. tá bom. Família. Família. Importantíssimo. Muito. Importantíssimo. Pra fechar com chave de ouro, né? Não, 9. Você vai fechar. 2 não? Dedicação. Dedicação. Foco. Foco. E fé. Nossa, fechou bem. Foco e fé. Foco e fé. É isso aí, gente. Pra Força, tudo. foco e fé. Às vezes você tem um parente que trabalha com outra coisa, troca uma ideia com ele, acredita nele, fortalece o seu amigo. Sim, acredito. O Ramon Incentiva. trampa com estética também, ele trampa com estética também. E a gente se ajuda. Eu tenho um grupo aqui de detailers só de Guarulhos. Tem 8 donos de estética e a gente se ajuda todo dia. A gente conversa, a gente tira dúvida. Chegou um carro com tal situação. Pra que ter inimizade? O sol nasce Todo pra mundo tem todos. seu mercado, né? O sol e tem nasce mercado pra todo Só não mundo. Tanto sabe de quem carro. não quer, né? Exatamente. Renato Rosso. É isso aí. O sol nasce pra todos, só E não aí? sabe quem não Vocês vão finalizar com aquela frase bonitinha, vão fazer toda aquela finalização. quer. Agora eu preciso finalizar. Bom, eu tô primeiro, agora oficialmente, Ricardo, de verdade, você sabe o quanto eu te admiro, não preciso estar na câmera pra falar isso, você sabe a nossa verdade. história. aqui. Verdade. Parabéns.
Obrigado, Sou seu irmão. fã. Esse é o seu podcast na garagem. é O louco. próximo vai ser o próximo vai ser no prédio, vai ser num salão comercial. Deus quiser. Amém. Deus te abençoe. Deus Você, abençoe. Júlia, parabéns por ter acreditado no sonho dele. Sonhado junto Sucesso. e participado de tudo isso. Se né? esse olho encher e chorar, eu vou chorar também. Então segura, você sabe como que eu sou. Então para de falar que o meu já tá enchendo aqui já. E parabéns. Obrigado por abrir as portas da sua empresa, a garagem. A gente gravou o Academy aqui. Sim. Diversas dificuldades, empecilhos, fatores externos, né, Sim, Ramon? sim, Como sim, vocês que viram, acaba os fatores influenciando. externos e tal. E então, acompanhar isso. E eu saber que lá atrás eu falei, cara, eu vou te mandar embora, vai embora. Foi a melhor coisa pra você. Sim, Sabe? sim, sim, sim. Eu lembro, eu tava deitado, ficou uns 50 minutos falando por telefone. Falei, bichão, deu, vai embora. Então, obrigado mais uma vez por tudo que você fez, pelo que você fez pela Norton, pelo que você representou pra gente, pela sua história de vida, por ser quem você é. Sim, Acho que Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, você tem muita luz. Sim. obrigado. E é isso. Acho que a gente olhar, né, Dé, poder acompanhar a sua história desde o estágio, de quando você chegou, de tudo que você viveu, né, como time com a gente. Sim. E hoje a gente olha e fala assim, meu, aquele menino que chegou aqui... Louco, Louco. desesperado. acelerado. Vai durar um mês, doidão. E ver assim, Chegar aqui. tudo que Deus realmente tem feito na sua Sim. vida, na sua família, você e a Júlia, tudo aquilo que vocês têm construído, isso é algo, meu, maravilhoso. 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 Olhar na estrutura e não só isso, e saber que isso daqui é uma parte. É. Não é o todo, Não. mas é mais um degrau que vocês já E sabe o já legal? avançaram. Daqui a um tempo a gente vai contar essa mesma história daqui, em outro lugar. No isso prédio. E com certeza vai ter uma RS3, um M3, um 911 Panameira do nosso lado. Galera, esse foi o nosso podcast com Revitaliza que valoriza. Por favor, galera, acessem nossas redes sociais, Garagem Norton, o Norton Academy, o site do Norton Abrasivos Brasil. Nos acompanhem nas redes sociais. Podem tirar suas dúvidas de vocês. Tem o YouTube, LinkedIn, né, Ricardo? Isso aí. Tem bastante coisa. Mais uma vez aqui o Ricardo está com a gente, pode acompanhar. Quem quiser tirar dúvidas, se quiser uma enquete, para ele colocar uma enquete com vocês depois, quando vocês tiverem dúvidas, a gente pode criar. A gente pode criar, inclusive, alguma coisa no próprio no Revitaliza, falando um pouco desse podcast que a gente está criando hoje. Sim, sem uns dúvida. cortes, E- alguma coisa legal. Não só E eu isso, deixo aqui para quem acompanhou até o final, para quem gostou da nossa história. Na hora que vocês estiverem assistindo, compartilha lá no Academy mesmo, faz alguns comentários com a gente, as meninas vão responder vocês, a equipe vai responder vocês. Ramon, sem palavras, obrigado. Estamos aí, estamos juntos. Sucesso, realmente, como sempre. nós. Eu quero Ricardo. agradecer também, agradecer você, agradecer o Ramon, a equipe que está aqui e agradecer a Norton em si. Muitas pessoas me falam assim, você sente falta da Norton? Eu falo, olha, eu sinto falta da Norton, mas eu sinto mais ainda das pessoas, porque a Revitaliza existe porque eu trabalhei na Norton um dia. Se não tivesse abrido as portas para mim naquele momento, se você não tivesse tido a dedicação que você teve para me ensinar tantas coisas que eu aprendi ali, eu não teria a Revitaliza, eu não estaria aqui. Se o Ramon não tivesse ido talvez naquele dia comigo fazer aquele carro, né, Primeiro polimento. dividindo ali o primeiro polimento, polimento, talvez eu não estaria aqui, talvez eu teria desistido. Então, quero agradecer a Norton, agradecer a todo mundo que acreditou em mim, todos os clientes que eu já visitei pela Norton, meus gerentes, diretores, todo mundo que me ajudou aí nessa etapa da minha vida. Então, fica aí meu muito obrigado para vocês, viu? Galera, Isso aí. uma salva de palmas, acho que todo mundo agora, né? Tamo junto. E é isso, pessoal. Então não esqueçam, Norton Academy, plataforma de treinamento digital preparado para vocês. Siga a Norton, a Revitaliza nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Estamos aí, cima. pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço. Segue a Norton, segue o líder. Segue o líder. Valeu!